Olá! Hoje a gente vai fundo na história de uma das ideias mais transformadoras do nosso tempo, a inteligência artificial. A proposta é traçar esse percurso desde aquele sonho ambicioso lá do começo, passando por décadas de desafios, até essa explosão que a gente está vivendo agora. E claro, no final, vamos ter que encarar as grandes questões que tudo isso nos apresenta. Vamos nessa? E tudo começa com uma definição, né? Lá em 1956, o cientista da computação John McCarthy resumiu a grande ambição desse campo novo com essa frase aí. Era perfeita porque captura tanto o otimismo quanto o tamanho do desafio que iria moldar as décadas seguintes. Então, nossa jornada começa aqui, bem na origem do sonho da IA, uma época de uma ambição gigante, quando a possibilidade de ter máquinas que realmente pensam parecia estar logo ali, virando a esquina. O Marco Zero foi esse evento, a Conferência de Dartmouth. Pense nela como a certidão de nascimento da IA. Foi ali que os pioneiros se juntaram com uma crença em comum, a de que qualquer aspecto da inteligência poderia, em princípio, ser descrito de um jeito tão preciso que uma máquina conseguiria simular. E o interessante é que, logo de cara, surgiram duas filosofias bem diferentes. De um lado, a gente tinha a IA simbólica, que tentava basicamente codificar o conhecimento humano em regras lógicas. Do outro, a IA conexionista, que olhava para o nosso cérebro e tentava imitar sua estrutura para que as máquinas aprendessem sozinhas. E essa tensão, sabe, entre regras e padrões, isso definiu o campo por muitos e muitos anos. Só que aquele sonho inicial deu de cara com uma realidade bem dura. O progresso não foi uma linha reta, de jeito nenhum. Pelo contrário, foi marcado por períodos de quase estagnação, que ficaram conhecidos como os invernos da IA. E a dinâmica por trás desses invernos era um ciclo vicioso. Funcionava assim. Primeiro, vinha o hype. Os avanços iniciais geravam expectativas enormes. E o dinheiro aparecia. Mas, quando a tecnologia não entregava tudo aquilo que prometia, a desilusão tomava conta e o financiamento sumia. E esse padrão se repetiu várias vezes. E dá para ver direitinho como esses ciclos aconteceram. A Era de Ouro foi seguida pelo primeiro inverno, muito por causa das limitações técnicas. Depois, um breve renascimento com os chamados sistemas especialistas, que eram bons em tarefas bem específicas, mas que também se mostraram limitados, caros, e aí pronto, veio o segundo inverno da IA. Isso nos traz a uma pergunta que é crucial. Por décadas, a IA ficou meio que presa nesse ciclo de promessa e decepção. O que foi que quebrou esse padrão? O que permitiu essa revolução que a gente está vivendo hoje? Bom, a resposta está em uma única, mas muito profunda, revolução técnica. Um avanço que simplesmente mudou o jogo. O ponto da virada foi a arquitetura Transformer. Antes dela, os modelos processavam texto em sequência, sabe? Palavra por palavra, como se estivessem lendo numa fila. Isso criava um gargalo e limitava muito a compreensão de textos mais longos. O Transformer, com seu mecanismo de atenção, consegue olhar para a frase inteira de uma vez e entender como cada palavra se relaciona com todas as outras. É uma mudança total de paradigma. Essa foi a grande sacada, o processamento em paralelo e a capacidade de entender contextos longos. De repente ficou possível treinar modelos com uma quantidade de dados que antes era inimaginável, numa escala que as arquiteturas antigas simplesmente não aguentavam. E com esse avanço técnico, bem, o campo da IA não só saiu do inverno, ele simplesmente explodiu. A arquitetura Transformer virou a base para uma nova geração de modelos. A gente viu o BERT, que melhorou muito a compreensão da linguagem, depois o GPT-3, que chocou todo mundo com a capacidade de gerar texto, e logo depois vieram modelos como o DALL-E, que conectou texto e imagem, e o GPT-4, que já mostrou um nível de raciocínio muito mais sofisticado. A aceleração foi impressionante. E essa explosão saiu rápido dos laboratórios e entrou na nossa vida. Hoje em dia, a IA está em todo lugar, nas recomendações de produtos que a gente recebe, nos chatbots com que interagimos, na análise de exames médicos, na tradução automática e até ajudando a escrever código de programação. O impacto geopolítico e econômico disso é imenso. A gente vê países como os Emirados Árabes Unidos nomeando uma IA para o seu gabinete, uma verdadeira guerra comercial por chips de IA, investimentos bilionários em infraestrutura e governos como na União Europeia correndo para criar regulações. E isso tudo nos leva da tecnologia para a filosofia. Com tanto poder assim, começam a surgir perguntas muito profundas sobre a natureza do que a gente construiu. A questão central é essa. Quando uma IA gera um texto poético ou um código super complexo, ela está entendendo o que está fazendo
Ou é só uma simulação extremamente sofisticada, uma manipulação de padrões sem nenhuma consciência ou significado real por trás? O filósofo John Searle propôs o argumento do quarto chinês justamente para explorar isso. Imagine uma pessoa trancada num quarto, que não fala chinês, mas tem um manual gigante de regras. Ela recebe perguntas em chinês por baixo da porta e, só seguindo o manual, envia de volta as respostas certas. Para quem está fora, parece que a pessoa é fluente, mas ela não entende nada. O argumento é que os computadores são como essa pessoa, mestres da sintaxe, mas vazios de semântica. Trazendo essa discussão para um lado mais prático, a gente tem o impacto no trabalho. A perspectiva do Cal Newport é bem interessante. Em vez de uma substituição em massa, o que a gente deve ver é uma transformação. A IA vai se tornar uma ferramenta que muda a natureza dos empregos, automatizando certas tarefas e exigindo novas habilidades de nós. E claro, a questão da governança é central. A gente vê abordagens bem diferentes pelo mundo. A União Europeia adota um modelo baseado em risco, regulando de forma mais dura as aplicações perigosas. O Brasil propõe um sistema nacional para coordenar as políticas. Já os Estados Unidos têm uma abordagem mais focada no mercado, com regulações por setor. E assim a gente volta ao início, com uma grande questão. Ensinamos as máquinas a usar a nossa ferramenta mais preciosa, a linguagem. A pergunta que fica no ar é: o que acontece quando elas se tornam tão boas nisso que começam a nos surpreender? O futuro da IA não está escrito. É uma história que todos nós estamos escrevendo juntos agora.